Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, mais uma vez nós recorremos à sua presença nesse momento, porque aqui, Senhor, nós queremos apresentar o teu servo que vai ministrar a tua palavra. Usa nas tuas mãos, abençoa com graça do céu e fala conosco em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Sentai-vos, irmãos. Grande alegria tenho. Obrigado, irmão Alberi, pela oportunidade. Louvo a Deus pela bondade e misericórdia dele. E peço ao professor, o Espírito Santo, que nos inspire, não só a mim, que estou à frente, mas também aos irmãos que estarão participando. A escola bíblica é bom para nós, porque ela é participativa, ela é interativa, de maneira tal que aquele que está à frente, no caso, posição relativa dos bancos aí, não à frente em conhecimento, muito menos em poder de Deus, possa ser ajudado por aqueles irmãos que também são motivados, ungidos, orientados pelo mesmo Espírito Santo. Então, é uma coisa muito boa que nós tenhamos esse Espírito Santo como professor, como diretor da obra, porque ele vai nos abençoar, vai nos dirigir e vai nos capacitar. Meus irmãos, na semana passada nós não tivemos escola bíblica, não é isso? E quando nós conversaríamos, né, na lição 5 sobre Jesus é Deus. A lição 6, ela vem falar que ele é o Filho de Deus. Mas ele só é filho de Deus igual ao Pai, porque Jesus é Deus, não é isso? Não é assim que falam, filho de peixe é peixinho? Então não poderiam ser, né, filho de Deus sem ter os atributos que ele tem. E vou ler só algumas linhas do texto aqui do capítulo 5 e já faço também aqui a propaganda da Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, eu fui grandemente beneficiado e devo aí uma oferta, vou deixar para o irmão Diego fazer, que as revistas que sobraram no trimestre passado, a irmã Angélica me cedeu, e eu deixei no balcão de entrada na sessão que eu estou trabalhando, e volta e meia eu vejo alguém pegando, olhando ali, e quando pode levar, a pessoa sai feliz. Então ela está servindo para evangelizar. Mas ainda mais servirá se nós, enquanto crentes, enquanto alunos da Escola Bíblica Dominical, conhecermos o conteúdo. Nós estamos falando sobre confusões, digamos assim. Eu até entendo que os filósofos cheios de sabedoria, eles queriam desvendar alguns mistérios, que para nós hoje são mistérios também, que temos a Bíblia compilada certinho, direitinho. Mas para eles ainda mais era mistério. Nós estamos vendo algumas coisas que ainda não são totalmente claras para nós, porque elas estão escondidas em Deus. É através do Espírito Santo que se revela. Então havia aqueles debates, aquelas correntes, e algumas tantas prevalecem até hoje, deram origem a várias denominações, até mesmo religiões e seitas, que encaram Deus de forma diferente. Uma coisa que, quando a pessoa vem conversar comigo, eu conheço algumas, né, pelo tempo que já estou aqui, estou há 9 anos já aqui em Uruguaiana, caminhando para 10 anos, as pessoas vêm falar, até troca de uma denominação para outra, e eu pergunto se ele conhece a confissão de fé daquela igreja que está. Muitas vezes a pessoa, saí da Assembleia, fui para tal local. Mas é um livre-arbítrio da pessoa. Mas qual é a confissão, a declaração de fé daquele local? Em que eles creem? Qual é a posição que eles põem em Deus? Existe Espírito Santo? Como é que é Jesus e Espírito Santo naquela denominação? Então, meus irmãos, a Escola Bíblica Dominical é uma bênção para nós. A revista vai servir para evangelismo daqueles, quem sabe afastados, quem sabe até que não conheceram, mas querem conhecer um pouco mais de Jesus, possa até que eles venham a estar sentados no banco conosco. Mas quando ele virar para mim e perguntar, eu falo, não sei, mas estava naquela revista, mas eu não sei. Então nós temos que conhecer. Se nós falamos em Deus, nós temos que saber o máximo possível sobre Deus. Se nós somos filhos de Deus, temos que conhecer o Pai. Se eu quero trazer pessoas a Cristo, eu tenho que saber falar desse Cristo. Então nós precisamos comprar a revista. Ela serve como fonte não só para agora, mas para depois. Quem sabe numa pregação eu queira saber quem é o Ário, quem foi esse homem, né? Ainda foi um presbítero ainda, né? Quem era esse homem? Então eu vou consultar, eu ouvi falar na revista e vou poder fazer isso. Ela serve para instrução,
serve como luz, muitas vezes, para que nós não andemos em dúvida. E a dúvida, muitas vezes, põe a gente numa situação bastante difícil. Então, na lição 5, prometi o irmão Alberi, assim peço em Deus poder cumprir, entregar, faltando 10 minutos para o final da escola. Ela diz no texto áureo: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, Jesus é Deus. Nós vemos ali em João 1 dizendo, e no 12 dá aquela alegria para nós, a felicidade, falou que todos que cremos nele, todos que aceitamos ele, somos também chamados, aceitos por adoção, filhos de Deus. E diz também, nesse contexto, podemos dizer, que seremos regenerados, gerados de novo, fomos, regenerados, gerados de novo. Não dessa vez em carne, como disse para Nicodemos, mas em espírito, crendo que Jesus é o Senhor e Salvador. E como falamos, como Trindade, a segunda pessoa da Trindade, conforme diz a nossa confissão de fé. Então, prossigo, meus irmãos, aqui na introdução diz: a divindade de Cristo é revelada em toda a Escritura, não apenas no Novo Testamento. Isaías, o profeta messiânico, anunciou aproximadamente 735 anos antes de Cristo a vinda miraculosa do Emanuel, cuja tradução literal é Deus conosco. Jesus é Deus encarnado, veio como prometido, cumprindo toda a Escritura. Então, Jesus é Deus, que foi uma promessa de Deus, e através do Espírito Santo de Deus foi gerado em Maria, conforme diz a nossa confissão, declaração de fé, e nós cremos nisso, que Jesus, ele é obra de Deus, o Espírito Santo de Deus, em uma mortal, então, portanto, homem-Deus. No auxílio doutrinário diz aqui: o Filho é Deus. O Senhor Jesus Cristo é, desde a eternidade, o único Filho de Deus e possui a mesma natureza do Pai, como afirmam os credos consubstancial com o Pai, o credo aqui, credo consubstancial com o Pai, quer dizer, a mesma substância que o Pai, possuindo agora duas naturezas, a divina e a humana. Jesus 100% homem, 100% Deus, seria chamado natureza hipostática. Ele tanto era homem 100%, sentiu dor, tinha dificuldade, a alma estava triste, não é isso? Até a morte, porém era 100% Deus. Jesus não deixou de ser Deus porque se tornou homem, mas, conforme diz Filipenses 2, se sujeitou, rejeitou a natureza divina, sendo orientado pelo Espírito Santo em todo o tempo, até a morte e morte de cruz. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Filho de Deus que foi encarnado e morreu por nós. É uma coisa que eu quero deixar bem clara para os irmãos aqui, que diz aqui que, segundo Ário, que também estava naquela lição, Jesus, segundo disse ele, não era um Deus existente o tempo todo. Ele disse que Jesus ele foi criado. Então, Ário dizia que Jesus não foi, ele foi criado por Deus, sendo então a primeira criatura de Deus. E nós cremos que Jesus foi sempre existente. Ele existia desde a eternidade, de antes e antes. Então, ele não foi criado por Deus, não é uma criatura de Deus, não é a primeira criação de Deus, mas ele é o Filho de Deus, Deus eternamente, que era, é e há de vir. Então, eu só falo para os irmãos, quando adotarmos uma denominação, vou sair da Assembleia, sem problema nenhum. Veja qual é a confissão daquele local. Diz aqui, segundo a visão de Ário, que houve um tempo em que o Filho de Deus não existia. Outra passagem que ele dizia que Deus o criou, assim conforme diz em Provérbios 8. Então ele se firma dizendo que houve tempo que Jesus Cristo não existia, sendo ele a primeira criação de Deus. Esse era o ponto principal do arianismo, que foi discutido no Concílio de Nicéia em 325, portanto no século IV, e havia ali então uma divergência e ficou pacificado naquele tempo o nosso credo, diz aqui, porque também temos isso aqui, o Credo dos Apóstolos, na nossa Confissão de Fé, página 218, diz aqui, 219, diz do Credo de Nicéia:
Niceno Constantinopolitano. Agora foi. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Em um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, o gerado do Pai antes de todos os séculos, desde Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus, verdadeiro Deus, gerado e não feito de maneira da mesma substância do Pai, por meio do qual todas as coisas vieram a ser, o qual por nós, os homens, pela nossa salvação, desceu do céu, encarnou-se do Espírito Santo e da Virgem Maria, se fez homem e foi por nós crucificado sob Pôncio Pilatos, e padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e subiu aos céus, está sentado por aquelas duas cadeiras à direita do Pai, e virá de novo com glória a julgar vivos e mortos, e o seu reino não terá fim. Amém? Então, disse isso o nosso credo. Se alguma vez os irmãos quiserem sair da Assembleia de Deus, que não saiam, por favor. Tragam mais pessoas para o Deus verdadeiro, para a visão verdadeira do Evangelho. Pensem nisso. Algumas tantas e outras mais dizem que Jesus era um Deus de segunda categoria, segunda classe, portanto, gerado, criado depois. Houve tempo que ele não existia. E outros dizem também que há um só Deus, porém se manifestando em ocasiões diferentes. Ora se manifesta como Deus Pai, ora se manifesta como Deus Filho, e ora se manifesta como Deus Espírito Santo. Então tomemos cuidado com o unicista, que diz que Deus secundário, é o horário que ele estudou, o irmão Jorge estudou lá, não foi? Lá com o irmão Gilney, e também, o irmão Rodrigo também. E tomemos cuidado também com o unitarista, que diz que há um só Deus, se manifesta em ocasiões diferentes, desprezando assim a existência do Deus Filho e do Deus Espírito Santo como pessoas diferentes. Nós cremos em Deus, Deus único e verdadeiro, manifesto em 3 pessoas na Trindade, sendo Deus Pai, o autor da criação, o dono do projeto da nossa salvação, o Deus Filho, que veio nos resgatar, doando o seu próprio sangue para a salvação, para a vida eterna, para aquele que crê, e o Deus Espírito Santo, que nos conduz pelo caminho que é Jesus, até a verdade e a vida, que será a glorificação naquele glorioso dia, segundo diz as Escrituras. Amém? Então, meus irmãos, entramos hoje, na lição de hoje, 6, que diz: o Filho é igual com o Pai. Normalmente nós dizemos igual ao Pai, ele quis dizer com o Pai, porque ele está com o Pai. Ele quis dizer sobre o local, permanência, ele está com o Pai. Isso aí foi bastante interessante, foi colocado aqui. Nós costumamos ouvir falar, o Filho é igual ao Pai, mas é igual com o Pai. Na nossa introdução, na minha introdução daqueles que tem a revista, diz que o subordinacionismo, na trindade e consubstancialidade, etc., nós vamos falar um pouco mais na frente, são conceitos que nós vamos conhecer. Na apresentação aqui, nosso objetivo é mostrar a doutrina bíblica da relação entre Deus, Pai e Filho, ou o Filho unigênito, quer dizer, o único do gênero, e nós somos por adoção. 2, refutar biblicamente a heresia do subordinacionismo. E o terceiro objetivo é explicar como o subordinacionismo está presente na atualidade. Ou seja, há denominações, seja consciente ou inconsciente, que pregam o subordinacionismo. E nós vemos muitas vezes a gente cantando, praticando alguma coisa que não é próprio da nossa denominação. Aqui diz também, desde os tempos mais remotos, conhecer o Criador é um anseio do coração humano. A gente percebe que a gente tem até uma noção do que seria pecado, não é isso? A criança pequena que seja, ela pratica alguma coisa, ela percebe que errou, ela até chora. Porque nós temos a noção do erro. Nós temos a noção daquilo que não é correto.
E muitas vezes o figurinha, tendo feito coisa errada, vem todo sujo, coisa parecida, mostrando com cara de choro, com não chorando, como dizendo, eu errei, mas me desculpe porque eu errei, eu sabia que estava fazendo, mas eu errei. Então nós temos noção do certo e do errado desde pequeno. E também temos, conforme Deus diz com relação a Noé, o coração meio complicado desde a meninice. Porque uma criança está brincando com o seu brinquedo, ou com o brinquedo que a outra está querendo, a outra mete a mão naquilo, puxa no cabelo, empurra coisa parecida e pega aquela coisa que quer. Nós temos comportamentos diferentes. Então, esse comportamento humano, né, nos faz também conhecer que há um Deus. E o homem sempre quis saber o que tem acima das nuvens. Né? Isso vai fazer agora, tem aí os satélites, tem esse e aquilo, quis ir à lua, que tudo mais. O homem quis sempre saber. E vai-se à lua e não descobre o que tem depois. Que céu é esse que tem depois dessa coisa toda, não é isso? O homem sempre quis saber. E muitas vezes se manifesta nos seus devaneios de forma diferente. Jesus disse que aprove ao Pai ocultar dos sábios e instruídos a sua grandeza e revelá-la aos pequeninos. Pois que ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho ou aquele a quem o Filho quiser revelar. Não é isso? E nós conhecemos o Pai através de Jesus Cristo. Assim como ele falou para Tomé, bem-aventurado aquele que não me vir, mas crê, nós estamos entre esses. Nós não tocamos na mão de Jesus, nós não tocamos no lado de Jesus, nós não vimos a mão furada, mas nós cremos que Jesus é Filho de Deus, nós cremos que Ele é enviado do Pai, e nós cremos que o Espírito Santo do Senhor é aquele que vai nos conduzir pelo caminho até chegarmos à salvação. Então, nós sempre quisemos saber quem é Deus. Não tem aquela música, quando a Beatriz muito ouvia, quem é Jesus, não é isso? Diz aqui ainda, a autoridade e a essência do Filho, né, do Filho subordinação nível. De novo, Trindade, unigênito, nós vamos ver um pouco mais na frente. Tá? E eu estou pincelando aqui que quando eu entrar no texto, nós vamos falar sobre várias coisas e ela não está totalmente explicada aqui. Algumas tantas coisas nós temos que conversar a respeito. O irmão Diego está ali para ajudar, e outros mais irmãos, por favor, o irmão Guilherme, outros tantos, nós vamos conversar a respeito. Então, entrando na nossa lição, diz, introdução. Essa porção bíblica do Evangelho de João é uma das mais contundentes em mostrar que o Filho é igual ao Pai. Afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não é o próprio Deus. É uma contradição em si mesma. Nós sabemos que cada evangelista escreveu para um tipo de pessoa. Marco como servo sofredor, Jesus era rei, ali pode ver Mateus em várias vezes a situação real, o rei dele, ou já Lucas, quem sabe que Jesus como homem perfeito, mas aqui João dá atenção a Jesus como Deus, a deidade de Jesus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele se fez carne e habitou entre nós. Então ele tem a preocupação de falar de Jesus, Deus. Deus, Filho, habitando entre nós. Deus, Filho, sacrificado para os nossos pecados. Então, gerou uma contradição. Como seria, então, um Deus entre nós na situação que foi? Como teria tanto poder? Ele recebeu esse poder a partir do batismo, quando desceu sobre ele o Espírito Santo, então não era Deus antes. Ele recebeu esse poder, se tornou Deus a partir do momento que ele foi criado por Deus para vir ao mundo, naquela situação ali, que ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Então ele não é Deus eternamente, ele não foi Deus o tempo todo, não era um Deus pré-existente. Mas Jesus para nós é Deus. Então havia aquela confusão e os filósofos ficavam viajando na imaginação para conseguir descobrir sobre a situação de Deus. E graças a Deus, alguém já estudou e trouxe para nós que Jesus é Deus desde a eternidade e será para sempre, não é isso? Não... Sim. Sim. Essa é uma natureza hipostática. Era 100% dos dois. Ele sentiu dor, né? Mas Jesus ele era Deus, fazia uso do seu poder de Deus. Ele falou, se eu mandasse descer anjo, eu acabava com esse negócio aqui todo. Calma aí, convém que seja assim. João Batista, quando chegou, falou, mas eu vou batizar o senhor por quê? Não, deixa estar, que tem que ser assim. Então ele abriu mão do seu poder, da prerrogativa de Deus e passou a ser homem. Tanto é que ele ficou zangado quando não achou comida na figueira.
Não é isso? Ele estava com fome naquele momento. Mas ele tinha uma coisa que nós temos que ter: uma comunhão muito grande com Deus através do Espírito Santo. Tanto é que Jesus chegou para Pedro e falou: para com isso, Pedro. Essa noite mesmo você vai me negar. Era o Espírito Santo que guiava ele. Não. Nunca usou. Sempre procurou fazer a vontade de Deus. Então, essa também é a colocação do subordinacionista, que falou, ele veio fazer a vontade do Pai. Então, ele está ligado ao Pai. Só que nós deixamos bem claro aqui o seguinte: Jesus era subordinado, como ele disse, veio ao mundo, tomou a forma de homem, rejeitou o poder, a honra, o louvor da deidade dele, se colocou como nós, se sujeitou até a morte de cruz, por amor ao Pai, para cumprir a obra que o Pai tinha determinado. Então, uma posição relativa, ele estava subordinado naquele trabalho. Ele não era subordinado como ele era menos capaz que Deus. Nós cremos que todos, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é da mesma essência, é da mesma natureza, tem os mesmos atributos, tem o mesmo poder, porém eles são organizados, trabalham organizadamente por um único propósito. E para que o propósito de Deus fosse atingido naquela fase, Jesus teve que se sacrificar, teve que se sujeitar, teve que passar pelo que passou. E hoje nós vivemos o Espírito Santo. Tanto é que quando ele se chegou a um certo local, o demônio falou: homem, veio incomodar já? Não está na hora. Filho do Deus Altíssimo, o que o senhor está fazendo o que aqui? Tanto é que aqueles, o filho de Cefa, quando chegaram para expulsar o demônio, falou: opa, peraí, eu conheço Jesus. Eu sei quem é Paulo. Quem são vocês? Não te conheço como nada. Vocês não têm comunhão com o Espírito Santo. Jesus não está mais na terra. Quem está é o Espírito Santo ali coordenando. Vocês não têm comunhão com ele? Então, nós percebemos que Jesus é desde a eternidade. Ele tinha poder, só que não manifestava, era o Espírito Santo de Deus que agia sobre ele. É uma coisa que nós temos também que usar na nossa vida. Então, para nós não demorarmos mais, o tópico 1 diz: doutrina bíblica da relação do filho com o pai. A ideia de filho. O conceito de filho, no pensamento judaico, implica igualdade com o pai, ou seja, filho de peixe é peixinho, é da mesma forma. Mesma substância, mesmo comportamento, mesmo poder. Não é isso? Uma das ideias de filhos na Bíblia é a identidade de natureza. Isso pode ser visto no paralelismo poético dos salmistas. O salmista sempre fazia, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Não é isso? Então, quem somos nós? Não é isso? Esse paralelismo é um sinonímico. Esse aí eu treinei 10 vezes em casa e não consegui. Em que o poeta diz algo e em seguida repete esse pensamento em outras palavras. Para não lermos tudo: assim vós mesmos testificais que sois filhos de Deus, filhos dos que mataram os profetas. Ou seja, ali, então, para nós explicarmos, eles diziam que você é filho de Deus, faz tal coisa, então quem tem a mesma substância, tem o mesmo poder, age da mesma forma, porque ele dizia, crede pelo menos pelas mesmas obras, então, eu sou filho de Deus porque eu faço as coisas de Deus. Vocês são filhos daqueles que mataram os profetas porque vocês são daquela geração lá. Jesus veio para poder trazer a bênção de Deus para nós, portanto, filho de Deus Altíssimo, ele desceu, conforme diz lá na frente, vamos ler, para que nós pudéssemos ser salvos por ele. Isso porque os escribas e fariseus consideravam os matadores dos profetas como seus pais, eram de tradição, mesmo seus pais eram de linhagem seus pais. Significado teológico, indica igualdade de natureza, ou seja, a mesma substância. Jesus, o Espírito Santo, da mesma substância, mesma natureza, mesmo atributo do Pai. Mas o Espírito Santo é mais na frente. É o que acontece com Jesus, e ele é chamado Filho de Deus
no Novo Testamento, porque ele é Deus e veio de Deus. Ele mesmo disse, né, que saiu do Pai, de Deus para cá, e também disse que ele voltaria para o Pai. E no João 14 ele faz aquela promessa para nós, que vai preparar lugar para nós. Então ele diz que veio do Pai, ele vai voltar para o Pai e vai preparar lugar para aquele que crê, para aquele que tem a sua esperança na vida eterna. Então, nós também cremos nisso. Alguém pode ler para mim, por favor, João 8,42? Depois 16:28. Dezesseis, 28. Então Jesus disse que ele veio para nós, tinha um propósito de Deus. Nesse propósito ele está subordinado a Deus, ele aceitou, né? A quem enviarei? Eis-me aqui. Ele veio fazer o trabalho conforme o propósito do Pai. Nesse sentido, sim. Mas dizer que Jesus é subordinado, ou seja, de uma segunda classe, né, com uma essência diferente a partir daí, não, esse não é o texto correto, porque ele diz que ele saiu do Pai para fazer o trabalho aqui na terra, para cuidar de nós, para trazer a salvação e a graça, e vai voltar para o Pai, assim como ele disse, não vos deixarei órfãos, eu vou deixar o Espírito Santo com vocês. Então, ele veio cumprir uma missão. Nessa missão, ele era subordinado a Deus, mas ele não é de segunda classe ou coisa parecida, como vai se ouvir muitas das vezes. Já ouvi algumas pessoas falando também, mas isso causa realmente uma confusão bastante grande. Estou falando, a escola bíblica é boa por causa disso, que nós firmamos nossa convicção naquilo que muita gente lá fora não tem uma certeza. Que para ser bleando, não é isso? Nós temos que crer com declaração de fé. Então, nós cremos num só Deus, que subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Cremos na concepção virginal, nós cremos. Nós cremos na salvação da vida eterna por Jesus, nós cremos. Então, nós temos que crer conforme diz a nossa declaração de fé. Certo? No 3 diz, Deus, o Filho de Deus. O Filho é Deus, como vemos lá. O Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir-se à relação única do Filho unigênito com o Pai. A expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo. Essa verdade está mais clara na Bíblia que a luz do dia. Nós vemos que Jesus ele não só falava como agia. Tanto é que chegaram a tirar pedras nele, conforme lemos aqui, porque ele falou coisas que o pessoal... Não, mas falando que é filho de Deus. Fazia como, agia como, mas não podia falar que era filho de Deus. Então ele disse uma frase que está no versículo 6 do verso 6 do Salmo 82. Sois deuses. Se vocês chamam outro de deuses, então por que eu não posso dizer que sou filho de Deus? Mas simplesmente pelas obras que ele fazia, que contrariavam a tradição, que contrariava aquele entendimento que eles tinham. Tanto ele curava no sábado, fazia algumas coisas que não era do costume deles. Então, por ser assim, eles não aceitavam. E falar que era filho de Deus consideraram blasfêmia, e inclusive o sacerdote fez uma coisa que não é permitida. Rasgou as suas vestes quando ele falou, né? Quando tu dizes ali, não, mas o Filho de Deus rasgou as vestes, porque naquela ocasião Jesus se declarou Filho de Deus. No mesmo texto seguindo diz que o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Está no Salmo 45, versos 6 e 7. Então, por isso Jesus, o teu Deus, o Deus, Yahvé, como queira chamar, o Deus Altíssimo, te ungiu.
estão admitindo aqui a existência de não só um Deus, dois pelo menos. Então já vemos que o unitarismo não funciona, porque não havia manifestação de um e de outro, há dois pelo menos, e nem o unicismo que, né, diz que ele não é Deus, ele é de segunda classe, mas ele foi ungido, e ele diz que ele é perpétuo, eterno, então ele já existia, né? Então, cuidado com esses conceitos novos. Que história é essa do versículo 7? Está ungindo Deus do versículo 6, né? Isso diz que intriga aqui, mas a Epístola aos Hebreus traz a explicação e revela que Deus, nessa passagem, é uma referência a Jesus. A explicação está em Hebreus 1:8, alguém lê para mim, por favor? Trata-se de relacionamento entre o Pai e o Filho, e que a unidade de Deus é plural, ou seja, um único Deus, mas tem Pai, tem Filho, tem Espírito Santo. É um único. Hebreus 1:8. Então, nós temos um Deus único que se manifesta de três maneiras, com três posições, certo? Um Deus Pai, Deus Filho, o cetro da equidade, o cetro do seu reino. Então, Deus, ele é eterno, certo? Então, prosseguindo aqui, meus irmãos, vamos pular um pouquinho e fechando aqui, temos uma sinopse do 1 que diz: a doutrina bíblica mostra a relação da unidade entre Deus Pai e seu Filho unigênito, que é Jesus, que nós conhecemos. Aqui na filiação, no auxílio bibliográfico, diz aqui 3 principais pontos da revista. Vamos apontar a criação em uma época passada. Então, foi no passado, né? Ponto de vista diário, ao argumentar que Jesus Cristo foi criado em uma época passada, à semelhança de Deus Pai, é um palavrão aqui, diferente da palavrão, uma palavra grande mesmo, não do baixo escalão, com ele, isso é da mesma substância similar, certo? Então Jesus foi formado por Deus Pai, gerado pelo Deus Pai, a mesma substância. Portanto, significa o único e o único do seu gênero, unigênito, conforme nós conhecemos, não é isso? Filho de Deus significa que ele afirmava ser igual a Deus, ou o próprio Deus. Em certas horas ele manifestava como Deus. Ele se manifestava como autoridade de Deus, porque ele falava pelo Espírito Santo de Deus. Ele, inclusive, ele foi levado pelo Espírito Santo de Deus ao deserto para ser tentado. Depois de tudo que ele praticou como homem, ele escolheu ser fiel a Deus, ali tendo sido oferecido para ele uma série de coisas, para quem estava com fome, o alimento, para quem queria o poder, toda aquela coisa bonita ali, né? Ou então mesmo a tentação de falar, já que você é Deus, pula daí. E quantas vezes nós aceitamos? Há uma figurinha na internet que tem um passarinho incomodando um cachorro, e o cachorro vai e pula. Quando o passarinho sai, quando ele vai olhar para baixo, tinha um penhasco embaixo, e o passarinho sai voando, o cachorro cai. Então, muitas das vezes, nós somos tentados a praticar certas coisas, e Jesus, como homem, atentou, opa, isso é uma armadilha. Nós temos que fazer isso também. Mas como homem ele fez isso, ele não fez como Deus. E essas escolhas nós temos que fazer como homens também. Aqui no tópico 2 diz a heresia subordinacionismo. Fala sobre Orígenes, que foi um dos homens também pensadores da época, que pensava também dessa forma aí, né? Ele deu a origem a esse pensamento e ele prosseguiu a partir daí, mas já vem lá desde Platão, desde antes ali que os filósofos costumavam meditar sobre essas coisas. Outros mais surgiram. E muita morte, muita complicação houve, porque até eles conseguirem achar um ponto pacífico, se é que houve com relação a isso, muitas teorias surgiram. Ele diz aqui, o subordinacionismo é toda a doutrina que declara ser o filho subordinado ao pai, ou um Deus secundário, ou menos divino que o pai. Isso aí nós vimos nas lições passadas, os monarquistas, né, dinâmico, ou adocionistas,
e os arianos, né, que vindo de Ario depois, que foi até levado ao concílio, são os principais representantes dessa heresia. Mas Orígenes, que foi bem antes, morreu por ali 250, faltando, né, depois de Cristo, então 254, foi o seu principal mentor. Então ele deu a ideia, ele deu a base, o outro continuou. Né? É por isso que Ario aparece lá na ponta, em 325, no concílio de Nicéia. Pulamos um pouco. Desde a antiguidade, os estudiosos do assunto estão divididos. Ele exerceu grande influência no Oriente por mais de 100 anos, né, até que no concílio de Nicéia se conseguisse acertar aquilo ali. Essa influência de Orígenes, né, ele durou bastante tempo, mas por final se conseguiu pacificar com relação ao... Por isso nós temos nossa confissão de fé dizendo aqui que é o resultado do concílio. Deus, ele é triuno, sendo Deus triuno, ele é Deus Pai, pré-existente, com a mesma substância do Deus Filho, que é pré-existente, com a mesma substância, com o Deus Espírito Santo, também existente, com a mesma substância, com os mesmos atributos. Não o Pai dominando o Filho, subordinado ao Pai, o Espírito Santo subordinado ao Filho. Então, ficou pacificado ali esse tipo de coisa. Segundo seus críticos, parece que a Trindade defendida por ele era subordinacionista, o Filho subordinado ao Pai e o Espírito Santo subordinado ao Filho. No entanto, a Bíblia revela a igualdade das três pessoas da Trindade, certo? Como aqui em Mateus 28, 19, ele já diz aqui que deu aquela missão, não é isso? Dá aquela missão para as pessoas lá, que quando ele fala que ir por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele colocou os três em igualdade. E falou das três pessoas diferentes. Nós dizemos isso através da Bíblia que nos revela, a Bíblia que se explica a si mesmo, porque nós cremos na Bíblia. Mas há pessoas por aí que não creem. Então, se nós não estivermos firmes na nossa convicção, pode ser que elas causem confusão em nós. Elas foram orientadas de outra forma ou não foram orientadas e não acreditam. Que no final da história, no final de uma conversa, quando a pessoa percebe que não chegou a um objetivo, fala, mas eu não creio nisso não. Não, mas estou te explicando, não. Tá, mas eu até entendi, mas não acredito nesse negócio não. Porque nós cremos, segundo nós entendemos, que é conforme a Bíblia, nossa regra de fé e prática. Mas há pessoas que não entendem dessa forma e nós temos que respeitar. Mas havendo possibilidades, nós devemos tentar convencer essas pessoas da vontade de Deus quando isso foi feito. E da importância de crer nisso para a salvação, para a vida eterna. Amém? Então, 2 diz, no princípio, no período pré-nicênico, quer dizer, antes de Nicéia, o subordinacionismo foi nos séculos 2 e 3, né, uma tentativa ainda que equivocada de preservar o monoteísmo, mas que negou a divindade absoluta de Jesus. Seus expoentes consideravam Cristo como Filho de Deus, inferior ao Pai. Eles afirmavam que o próprio Cristo declarava a sua inferioridade, isso eles o faziam com base numa exegese ruim e mal interpretada, fora do contexto. Em alguma passagem bíblica, ele dizia que a vontade de Jesus era fazer aquilo que enviou, a vontade daquele que enviou, não é isso? Jesus sempre falava que ele era subordinado ao Pai. Eu não vim fazer eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Então eles diziam que Jesus era subordinado a Deus e por isso não acreditavam que era numa posição, a missão dele era se sujeitar. Tanto é que ele se sujeitou também aos discípulos. Ele lavou os pés do discípulo. Tanto é também que ele se sujeitou a João Batista, ele aceitou ser batizado por João Batista. Irmão Guilherme. É isso aí.
Amém. Então, para cumprir a promessa que eu fiz ao irmão Alberi, vamos lá. Então, meus irmãos, já comentamos sobre praticamente tudo. Métodos usados pelo subordinacionista, né? Nós já estudamos, já vimos como é que eles agem, e vamos ver que Romanos de 1 a 4, uma posição que nós devemos adotar com relação a Jesus, quando bater a dúvida, será que é, será que não é? Ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, ao qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas Santas Escrituras, com respeito ao seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, ele foi designado, recebeu a missão, e por isso parece que ele é subordinado, mas Jesus é Deus, e nós não devemos deixar essas coisas acontecerem em nossa mente. Será que é? Não é. É pré-existente. No 3 diz: subordinacionismo se apresenta hoje. Nós vemos no islamismo, que é bastante forte, não é isso? A presença ali de Maomé e Jesus, ele é um secundário, né? E diz aqui: lamentamos dizer que até mesmo Satanás e os seus demônios reconhecem que Jesus é o Filho de Deus, ou do Deus Altíssimo. A expressão Filho de Deus, no Novo Testamento, significa a sua origem e a sua identidade. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, nós sabemos, conforme vimos na nossa confissão de fé. No 2 diz: o movimento das Testemunhas de Jeová crê em vários deuses, e inclusive em Deus, o Deus poderoso, mas vem andando, e não, então eles não crê em Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, conforme nós cremos, mas eles creem em vários deuses, né? Temos aqui o Deus Todo-Poderoso, Jeová, depois o Deus poderoso, depois vem Jesus, e em seguida outros deuses também. Então eles não creem. Eu vou for tal denominação, tal religião, que vá. Porém, conheça a confissão de fé, senão vai estar se colocando numa situação difícil. Mas a fé cristã não admite a existência de outros deuses. É verdade que a Bíblia faz menção de deuses com D minúsculo falsos. Se são falsos, então não pode ser Deus, certo? E nós vemos aqui, para nós fecharmos, para andarmos junto com os jovens, o sinóptico do 3 diz: o subordinacionismo se apresenta no contexto islâmico e das Testemunhas de Jeová, certo? Então nós falamos o unicismo, inclusive nós cantamos muita música dele, viu, né, irmão Guilherme? Cantamos muita música dele, viu? Observe de onde vem as músicas que vocês gostam de cantar, e abre a boca, aquela coisa bonita. Aí nós falamos que está errado aqui, mas nós cantamos daqui. Outro dia teve um irmão aí que falou de um cantor que eu estava cantando, que realmente ele se desviou totalmente da fé. Se ele se desviou da fé, ele apostatou da fé, meus irmãos, observemos. Não serve como exemplo para nós. Não serve como visão para nós. Conclusão diz: o termo filho em relação a Jesus tem sido assunto de debate teológico desde o período dos pais da igreja, lá atrás, aqueles que morreram por nós, foram enforcados com leões, partido ao meio, o animal puxando cada um para um lado, cortada, amarrada a boca para a mosca poder entrar e ele apodrecer em vida, outros tantos mais que sofreram, jogaram mel para poder os bichos ficarem comendo ele vivo, desde aqueles lá, então já se tem esse tipo de coisa. A interpretação bíblica que se faz é: Jesus é filho unigênito, não porque foi gerado, mas sim porque é da mesma substância do Pai, tem o mesmo atributo do Pai, tem o mesmo poder do Pai. Jesus tem a mesma capacidade do Pai.
Porém, eles trabalham as 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, por um único propósito. Jesus veio ao mundo subordinado naquela missão a Deus, para que nós recebêssemos a graça da salvação para a vida eterna. Então, Jesus diz, eu e o Pai somos um, é a mesma essência, é a mesma substância. Porém, a minha realidade, né, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Naquela missão ele estava subordinado. E se humilhou até a morte, e morte de cruz. Sofreu por nós. Tanto é que ele disse, Deus meu, por que só tirou de mim o Espírito? Por que me desamparaste? Não é isso? Porque ele, como homem, poderia ter blasfemado na cruz. Mas nem na dor, nem na dificuldade, Jesus blasfemou ou se afastou do principal propósito, a principal missão, que foi resgatar o perdido pecador. Então pensemos nisso. Aquele que canta, prestando atenção no que canta, aquele que quiser olhar para o lado, essa denominação também não estou gostando mais. Observe a confissão de fé, a declaração de fé daquela denominação. Senão vão entrar numa coisa que normalmente não se observa. Não se observa. E se não prestar atenção, a gente vai começar a fazer conforme eles, assim como nós cantamos as músicas deles. Que Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado, irmão Alberi, pela oportunidade. Termino com a bênção aquela maravilhosa de Davi para Nabal, que ele não soube aproveitar. Que Deus abençoe os irmãos, que haja paz na vida dos irmãos, que haja paz na família dos irmãos, e tudo que os irmãos têm, todos os bens, todos os sonhos, busca, procura, colocados diante de Deus, que haja paz, que Deus abençoe os irmãos, paz seja convosco.